sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Repórter Mundo. Eu sou Laudissaia Dias e hoje a gente recebe o Lipe, a família do Lipe, o pai e a mãe do Lipe, o Lucas e a Elza. É um prazer receber vocês aqui. Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigada pelo prazer, né, de receber vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Vamos começar a nossa entrevista. Lembrando que o Lipe, ele tem 10 anos e há 3 anos ele descobriu uma doença rara chamada distrofia de Duchenne, Exatamente. né? Isso. E hoje a gente vai conversar com o Lucas, com a Elza, com o Lipe sobre a doença dele. E a gente vai começar falando, Lucas, quais foram os primeiros sinais que fizeram com que vocês procurassem a ajuda médica? Vamos lá. No caso do Lipe, os sintomas do Lipe que levou à investigação foi as pseudohipertrofias, que foi notado por um amigo nosso, que ele tinha contato com um sobrinho dele que já tinha sido diagnosticado. Porque, assim, para gente que convive, né, todos os dias com a criança, é bem difícil, até para pessoas, até para médicos, né, para você notar a fraqueza muscular. Porque, assim, a criança, ela está no início da vida, então você não sabe se é um atraso natural ou se é uma fraqueza muscular. É muito difícil para os pais perceberem assim de cara, sabe? Então, essa pessoa falou pra gente e isso despertou, né, a curiosidade. E despertou a curiosidade da avó paterna do Lipe, né, minha mãe. E aí, a gente começou a investigação. Iniciamos com o ortopedista, porque a princípio a gente não conhecia absolutamente nada sobre isso. E aí levamos ele ao ortopedista, o ortopedista fez os exames que estavam ali na especialidade dele, né? E não notou nada de anormal naquilo ali. Por exemplo, ele fez raio-x, fez alguns exames clínicos, né? Só que assim, as hipertrofias estavam ali, as pseudo-hipertrofias. E ele encaminhou a gente para o neurologista. Então, a gente começou essa investigação. Aí, a gente fez o primeiro sinal, assim, tem alguma coisa de errado. Foi um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame complexo, neurológico, que o Lipe fez e apresentou uma alteração. Porém, essa alteração não era, assim, com essa alteração não era preciso. Fechar, né? Não fechava o diagnóstico. Então, a gente foi atrás de mais exames, fizemos um teste genético. E neste teste genético, aí a gente pôde fechar o diagnóstico, que ele tinha uma mutação, né, uma alteração genética no gene que produz a distrofina. E a distrofia muscular de Duchenne, a mutação é nesse gene. Então, se você tem uma mutação nesse gene, está concluído ali o diagnóstico. Certo. Lucas, e o que essa doença causa no Lipe? Sim. Causa dor? Causa fraqueza? O que ele sente? Certinho. Então, inicialmente, né, a gente tem os sintomas que são as fraquezas musculares, porém, de uma forma mais branda, e ela é uma doença degenerativa e progressiva. Então, assim, à medida que a criança vai crescendo, né, os sintomas vão se agravando. E, assim, causa dor, sim, né, tem como é que eu vou falar? Um desgaste ali muscular, né, acentuado, mais do que o normal, né, e o problema é que a ausência da distrofina, ela faz com que como que eu vou dizer? Não é nem regeneração, mas essa recuperação da musculatura, que seria, né, de uma pessoa normal, para quem tem, né, a distrofia muscular de Duchenne, ela não é da mesma forma, entendeu? A musculatura, ela não tem essa proteção, essa proteína que serve como uma proteção ali das células musculares. Então, a dor, ela existe, a fraqueza, as pseudohipertrofias que eu falei, quedas, o paciente que tem distrofia muscular de Duchenne... As dores, elas são intensas? Principalmente quando faz exercícios. Então, por exemplo, uma dor que o pessoal vai saber, né? Quando você faz o primeiro dia de academia, né? Que você não está acostumado a fazer exercício físico e vai na academia pela primeira vez. No dia seguinte tem aquela dor. São daquela forma. E assim, para as dores, ele toma alguma medicação diária? Ele toma corticoides, né, numa dosagem altíssima, inclusive. Esse corticoide, ele tem a função anti-inflamatória.
porque é justamente para isso. A inflamação muscular, ela leva à perda, né, da musculatura nos pacientes que têm distrofia muscular. Então, o corticoide ele tem essa função de anti-inflamatório para preservar, para não ocorrer a perda muscular. Porque uma vez, né, que a musculatura é perdida, aí ela vira fibrose, né, e aí não tem mais função muscular, não tem mais força, entendeu? Nesse caso, é irreversível. Então, se perder o movimento, é irreversível. Entendi. A medicação que ele toma é isso? Sim, e como está sendo o tratamento dele agora? Sim, então, hoje ele faz o uso de corticoides, né, em alta dosagem, digamos assim, uma dosagem cavalar, né, e ele faz o uso de suplementação vitamínica também, ele toma ômega 3, vitamina D, cálcio, para prevenir os efeitos colaterais do corticoide. Ele faz fisioterapia 2 vezes por semana, hidroterapia, natação, entendeu? E consultas frequentes com pneumologista, cardiologista e recentemente, inclusive, ele até fez com oftalmologista. Com oftalmologista não é com tanta recorrência, mas é necessário, porque o corticoide também traz efeitos colaterais prejudiciais para o olho. Entendi. Vamos falar com o Lipe. O Lipe, gente, ele é muito charmoso, ele é lindo, ele é simpático. Tá com um pouquinho de vergonha, Lipe? Tá? Não fica, não. Inclusive, ele quer ser locutor, gente. Locutor de rádio, né, Lipe? Quer ser youtuber. Youtuber. TikToker. Porque a moda agora é youtuber, né? TikToker ele já é. É isso. Lipe, como que é o seu dia a dia? Você vai pra escola? Vou. Você vai pra escola? Que horário que você estuda? Eu estudo 1 hora. 1 hora? Faz educação física? Faço. É? Só que eu só não consigo acompanhar meus amigos, né? Entendi. E pra você, Elza, como mãe, né? Eu sou mãe e eu acho que a gente sente, né, um certo medo, uma insegurança, né, de ter um filho. Não é fácil, né? Pra você, quando você recebeu o diagnóstico, o tratamento, como tá sendo pra você como mãe? Então, quando a gente recebeu há 3 anos atrás o diagnóstico, foi um momento muito difícil. A aceitação, o medo, né? A gente fica, assim, pensando no dia de amanhã o que pode acontecer, o que ia se passar com o Lipe, né? Na cabecinha dele também, como que a gente ia, né? Fazer para ele entender o que estava acontecendo. Sim. Então, foi um momento bem desafiador como mãe, né? O Lucas também ficou muito, assim, deprimido na época. Foi um momento muito difícil que a nossa família passou, não só a gente lá de casa, os irmãos, eu, ele, mas toda a família ficou muito sensibilizada. É um diagnóstico que não afeta só ele, né? A família recebe o diagnóstico. A família, exatamente. E eu acho que mais ainda. Mais ainda. E eu, como mãe, eu só tive dois caminhos. Ou eu ficava caída, ou eu lutava por ele. E eu preferi lutar por ele. A causa é muito nobre, é grande. A gente precisa aí de arrecadar 17 milhões de reais. É muito dinheiro, é muita grana. E a gente vai conseguir, se Deus quiser. Se Deus e o Lucas, quiser. então, vai falar pra gente como a gente pode ajudar o Lipe. Então, a gente iniciou essa campanha. É importante falar que a gente está, paralelamente, com o processo na Justiça, requisitando, né, à União, ao Estado, que custeie o tratamento, né? Porém, parece assim, alguma coisa... Nossa, é incrível, mas foi a gente entrar na Justiça, não só a gente, mas como as outras famílias que precisam dessa mesma medicação, aconteceu algumas coisas assim no Judiciário que, sei lá, modificou a história, digamos assim, não só dessas famílias, desses meninos, mas de todas as pessoas que recebem medicação de alto custo. Assim, não é uma verdade que eu vou dizer absoluta, mas é a minha opinião. O que aconteceu, na minha opinião, foi que, assim, até muito pouco tempo atrás, a medicação mais cara do mundo era a medicação da AME, o Zolgensma, que custa, aliás, em torno de 8 milhões de reais. E, assim, a AME, salvo engano, ela é ainda mais rara que a do Xene. E, então, assim... medicação cara, menos pessoas que precisam. Daí, de repente,
o FDA, né, liberou lá nos Estados Unidos o Elevidys, que é uma terapia gênica semelhante à AME, que oferece, assim, uma melhora, assim, eu diria muito mais do que significativa, praticamente uma cura, né, para quem tem distrofia muscular de Duchenne. E só que ela conseguiu ser mais do que o dobro do Zolgensma. Então, 17 milhões é mais do que o dobro do seu anterior, digamos assim. Então, o que aconteceu? Todas as famílias, né, que têm pessoas, pacientes diagnosticados, que precisam, que lutam, né, diariamente com os tratamentos que existem hoje, sabem a importância, né, de interromper a progressão dessa doença, entrou na justiça, como a gente. Então, o que aconteceu? Pouco tempo, né, depois que o Elevidys foi liberado no Brasil, inclusive a gente teve aqui na região, né, um caso muito famoso, que foi o do Henrico de Varginha, que a gente conheceu, inclusive, a família, pessoas muito boas, que estão nos ajudando, inclusive. E aí, o STF primeiro divulgou ali soltou ali um comunicado, digamos assim, que as medicações de alto custo seriam suspensas até segunda ordem, porque ia mudar o formato, né, de fazer essa requisição. Então, isso afeta todas as pessoas. E a gente, né, como estava com o processo em andamento, ficou desesperado e iniciou a campanha, que é onde eu quero, né, que a gente vai falar sobre as doações. A gente não pode, o tempo é inimigo de quem tem qualquer doença degenerativa. Então, assim, a gente não tem tempo Falando a perder. em tempo, ele tem um tempo, ele precisa... Então, a gente, assim, a distrofia muscular de Duchenne, ela precisa... Vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de compreensão. Se você faz, por exemplo, tem um teste do pezinho hoje, quando o bebê nasce. Se você pudesse fazer um teste genético que... Eu acredito que... Hoje em dia, não, acho que teste genético não tem. Mas como o teste do pezinho, se tivesse um teste genético que falasse, não, esse bebê, ele tem uma alteração genética que vai causar distrofia muscular de Duchenne. Se ele recebesse uma terapia gênica ali, recém-nascido, ele seria assintomático, praticamente. Então, porque assim, ele não tem, assim, por que os pacientes, né, precisam de uma agilidade absurda? Porque a perda muscular, ela é irreversível. E um recém-nascido não tem perda muscular nenhuma. Ele acabou de nascer, sair de dentro da mãe. Então, se ele for tratado nesse momento, né? Então, a gente tem aqui o Lipe com 10 anos, né? Que a gente quer mantê-lo saudável, né? Como ele está. Ele tem as suas limitações, é claro. Mas ele vive uma vida relativamente normal. É isso que a gente não pode perder. Então, esse tempo, ele é fundamental. Com essas suspensões no judiciário, a gente ficou com uma incerteza, assim, sem precedentes. Porque essas suspensões podem durar anos, não sabemos. Então, a nossa campanha é baseada nisso. A gente não tem tempo, o tempo é nosso inimigo. E a gente precisa o quanto antes. Não tem assim, digamos, com tal idade, o paciente, entendeu? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Entendo. Então, o quanto antes. Se ele pudesse, se a gente soubesse, lá com, sei lá, com um aninho, né, a gente já começava a correr atrás. Na verdade, assim, né, ele pela idade que ele está, na maioria dos casos, as crianças já perderam a marcha. Então, assim, o que nós fica preocupado? Ele não tem esse tempo de esperar, que nem agora que foi suspenso pelo STF as medicações. A gente fica muito preocupado, ele está na fase de crescimento, que é a fase que todo mundo fala que geralmente perde a marcha. Então, esse tempo a gente não tem mais. A gente tinha até alguns anos atrás, mas infelizmente agora, a partir de agora, a gente não tem mais tempo. Entendi. E vamos falar então da campanha. Exatamente. Como que a gente pode ajudar o Lipe? Legal. A campanha é o seguinte, a gente criou uma conta bancária no nome dele, né, que é exclusiva para isso. Ela só tem movimentações de doações e de alguns, igual, por exemplo, a gente vai fazer um evento agora no domingo. Então, as únicas movimentações são para custear esse tipo de evento, que é em prol dele, e para receber doações. A gente tem um Pix, né, em forma de e-mail, chave e-mail e QR Code. Para quem, né, quiser, pode escolher as duas formas de fazer a doação.
nós aceitamos qualquer doação, assim, e agradecemos do fundo do coração. Desde quem quer doar R$1, quem quer doar 1.000, Exatamente. 10.000. Então, assim, qualquer doação é muito importante para nós. E o que a gente sempre bate nessa tecla é que a gente não pode ficar, digamos assim, limitado a poucas pessoas, a uma região. Sim, Porque nós estamos falando de 17 milhões de reais. muito dinheiro. Então, assim, 17 milhões de reais para um grupo pequeno é muito dinheiro. Mas, assim, digamos, a nível nacional, entendeu? Se a gente, sei lá, por exemplo, tem aí 17 milhões de pessoas que doar R$1, entendeu? Resolve a vida. Exatamente. Ou 1,7 milhão, que é até uma campanha que a gente chegou a fazer, 1,7 milhão de pessoas doando R$10. Então, assim, é alcançável, né? E ainda mais para um pai, para uma mãe que... É alcançável e a gente vai Exatamente. alcançar, viu, Lipe? Vamos Com alcançar. certeza. Fala pra gente a chave Pix. A chave Pix é o e-mail salveolipe@gmail.com. Lembrando que só tem essa chave Pix, porque a gente foi orientado, sim. né? A gente vai deixar também no vídeo, né, embaixo, o Pix Sim. para as doações. A gente foi orientado a sempre falar isso, que pode acontecer do Sim. pessoal querer fazer uma chave Pix, assim... É parecida. parecida né? e usar como se fosse, entendeu? Então, a gente sempre frisa, a gente não tem outra chave Pix. É salveolipe@gmail.com. Certo. Ah, e outra coisa que é importante também, desculpa. Claro. A conta vai estar no nome dele. Então, Sim. por exemplo, se algum golpista tentar passar uma chave Pix, Exatamente. Qual o nome completo do Lipe? o nome completo dele é... Fala aí, Lipe. Luiz Felipe Pereira Rocha. Luiz Felipe Pereira Rocha. Isso aí. E a conta é no Banco Caixa Econômica Federal. Certo. Então, como a gente falou, né, estamos fazendo paralelamente a campanha e estamos na justiça, né, buscando que a União custeie o tratamento. Então, algumas pessoas perguntaram para nós, mas e se o processo, né, sair favorável a vocês enquanto a campanha está em andamento? Né, a gente teve algumas perguntas nesse sentido. E é importante a gente falar porque, assim, a gente está falando de um valor expressivo, né, então... e assim, às vezes as pessoas podem pensar, mas beleza, ganhou na justiça e vai embolsar o dinheiro, né? Tipo assim. E a gente gostaria de deixar bem claro, né? Sempre quando a gente toca nesse assunto, que cada centavo arrecadado em prol da saúde do Lipe, né? Se a gente não precisar usar, se a justiça e o judiciário custear todo o tratamento, a gente vai destinar tudo que a gente arrecadou não para uma outra pessoa, para um outro paciente, mas A sim... gente vai criar uma ONG aqui. Muito bem. Olha Pra ajudar só. outras crianças. Conta pra Exatamente. mim, Lipe. Conta aí, Lipe, fala aí. Conta. Como é que eu vou dizer? Fala lá, na fisioterapia, você conheceu... Quantas Pessoa que tá- crianças você conheceu lá que precisa de ajuda? Eu Conta. conheci Quem que você conhece lá? Muitas. Eu conheço gente que passa até necessidade, né, de comer. Exatamente. E a gente vai criar essa ONG pra ajudar essas pessoas. Ajudar Isso, todo mundo. Exatamente. Aqui em Alfenas, né, a gente conheceu através da fisioterapia. Quem leva o Lipe na fisioterapia é a Elza. E assim, ela conheceu as famílias, os pacientes, e nós não estamos falando apenas de pacientes da distrofia de Duchenne, mas tem pacientes, assim, que Vários têm tipos várias de- doenças genéticas ou não, entendeu? E assim, a gente sente que essas pessoas estão, de certa forma, desamparadas pelo Estado. Não totalmente, mas às vezes alguma coisa que poderia ser simples para um grupo de pessoas, para outros já é bastante coisa. Como, por exemplo, cama hospitalar, colchões, cadeiras, comida. Então, Essencial, né? Então, a gente pretende fazer isso de uma forma assim, de uma forma legalizada mesmo, Certo. entendeu? Uma ONG com estrutura de ONG. Não é só falar, gente, vamos fazer uma ONG, quem quiser chama aí. Não, a gente vai fazer bem feito, digamos assim. Mas tudo isso depende, né, do nosso desfecho, que até então a gente não pode querer abraçar o mundo. Hoje Sim, hoje claro. o nosso foco é o LIP, campanha arrecadando fundos para comprar o Elevides, que é a terapia gênica. E a campanha tende a durar o resto das nossas vidas, pelo menos das nossas. A gente se compromete a
fazer isso. Exato. Quero agradecer muito a presença de vocês, terem aceito o nosso convite. Muito, muito obrigada. Nós que Adorei. agradecemos. Sim. Ai, Lipe, você é um fofo. Muito simpático e lindo, viu? Vai dar tudo certo, eu tenho certeza quiser. disso. Amém. Amém. Deus quer, né? Isso aí. Ele Amém, quer, ele isso quer, com mesmo. certeza. Eu queria pedir para todo mundo que puder ajudar na campanha do LIP, divulgando, doando, porque para mim 17 milhões não vale a vida do meu filho. Então eu queria muito que vocês nos ajudassem, porque só quem tem um filho assim sabe o desespero de uma mãe e de um pai. Então eu peço que vocês divulguem, compartilhem, nos ajude aí nessa campanha. Muito obrigada. Isso aí, gente. Doações para nós. Muito obrigado. Gente, nós queremos agradecer e o intuito desse vídeo é pedir a sua ajuda. Você que está nos assistindo nesse momento, ajude o Lipe. Qualquer quantia, o Pix vai estar aqui na tela e você pode ajudar. Como o Lucas falou, R$1 faz diferença. O que você puder doar às empresas, quem puder doar. E se você não pode doar, compartilhe o nosso vídeo que vai estar no nosso canal do YouTube, Mundo Music FM 103.9. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Lipe, muito, muito obrigada e a gente vai conseguir, tá? Vamos. Um Vamos sim. beijo para vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau.